sou Maria Lopes, homeopata pelo curso de extensão da Universidade Federal de Viçosa e acupunturista. Essa série de vídeos que estão colocando no blog Maria Lopes tem a pretensão de apresentar, através dos pacientes, a própria homeopatia como um direito de todos, uma direita de escolha de tratamento. O paciente desse momento, ele está inscrito no Instituto de Terapias Integrativas Maria Lopes, sobre a matrícula 105, desde 22 de maio de 1993. Este paciente, quando se apresentou para o nosso atendimento, ele apresentava o seguinte quadro: resfriado e gripe frequentes. Tinha tido um princípio de pneumonia, aproximadamente uns 3 meses. Prisão de ventre a partir de então. Começou a ter várias reclamações de dores de estômago, que ele achava que fosse estômago, sem, no entanto, saber explicar exatamente o que sentia. Se era uma dor que surgia no estômago ou na musculatura do próprio abdômen, ou se era no tórax. Ao mesmo tempo, ele achava que poderia ser gases. E tudo se desencadeou após essa pneumonia, que ele já havia tratado com um especialista competente na área. As dores de cabeça e enxaquecas passaram a ser frequentes. A sensação de pressão no tórax, inclusive, não sabia explicar como era exatamente, porque ao mesmo tempo que ele sentia uma pressão muito forte no tórax, sumia a dor. Aquela pressão desaparecia. Eu, inclusive, já tinha também procurado um cardiologista, temendo que ele estivesse, apesar de pouca idade, de ser um jovem, ele achava que poderia estar já desenvolvendo um quadro de atendimento devido a essa patologia, poderia ser um caso grave já de cardiológico. Ele estava muito assustado com isso. Passou a ter uma insônia frequente. Quando ele conseguia dormir, ele mesmo dizia que conseguia dormir 2, 3 horas da manhã. E às 6 estava acordado como se não tivesse acontecido nada, como se estivesse bem descansado. Mas ele percebeu que aquilo não era normal nele. Ele, ao ficar pela noite acordado, ele tinha uma sensação ruim. Ele passou a sentir um certo temor, que ele de início não sabia definir bem também que temor era este. Uma certa preocupação, medo, angústia. Passou ele próprio a se observar o porquê está acontecendo tal fato com ele, durante aqueles momentos de insônia. Começou a perceber que tinha, a sensação que ele tinha, que tinha ocorrido com ele algum fato em relação à própria família e que, como ele ainda criança, não podia participar do assunto em questão, ele começou a achar que esse medo de não dormir normalmente teria a ver com essa questão. Mas ele não sabia exatamente o que se tratava. O paciente também relatou ter tido paralisia infantil e que só tornou a andar após longo tratamento fisioterápico, e por anos ele fez esse mesmo tratamento. Não soube precisar o tempo, porque ele alegava que tinha sido bem criança, uma fase bem infantil. Ele achava que deveria ter entre 5 e 6 anos. Porque quando ele tentava também esclarecer este assunto junto à família, as pessoas tentavam não conversar, desviavam o assunto. E aquilo para ele estava sendo um assunto angustiante, porque ele queria esclarecer os momentos de medo dele e não conseguia. Ele só sabia informar, pela lógica, pelo que ele pensava, pelo que ele percebia e lembrava vagamente,
Passaram-se anos, mas ele retornou a andar. Mas que após essa questão da pneumonia, aquilo retornou à tona, mas numa questão muito mais inconsciente do que outra coisa. Em 25 de junho de 1993, este paciente aceitou então o tratamento com homeopatia e a acupuntura. Resolvi então, como ele não tinha claro o que ele sentia, as sensações, não tinha claro um quadro de dor que ele também não sabia explicar bem, resolvi fazer uma observação quirológica. Tiramos as impressões digitais das ambas as mãos e observei as enxaquecas relatadas através dessas linhas das mãos deles. A pressão no tórax se apresentou também, um grande distúrbio a nível energético no fígado e baço, possibilidade de desenvolvimento de uma úlcera gástrica. A pele das mãos se mostravam muito sensíveis e descamando, má fluidez energética, uma intoxicação medicamentosa. A nível emocional, deparei com mágoas antigas, como se por observação de fatos de familiares desagradáveis. Trauma emocional que, pelas digitais, se confrontaram também com as reclamações do paciente de sensação de pressão e dor no peito. Nas linhas do estômago, que observei nas mãos do paciente, eram idênticas, mágoas mal resolvidas. Iniciamos, então, o tratamento, usando pontos de acupuntura na sistêmica, auriculoacupuntura, uma dieta, mudamos quase que radicalmente toda a alimentação dele. A base era de arroz integral, aveia integral, germe e farelo de trigo. Cortamos temporariamente qualquer tipo de carne, nem aves, nem peixes, nem carne de forma alguma. Introduzimos também inhame. Inhame seria em puerê, em suco, apenas cozido na água e sal, na hora de um lanche, e levedura de cerveja. Resolvi também que usaríamos a Staphysagra, 30 CH em glóbulos. Maneira de usar. Nos 3 primeiros dias, indiquei que tomasse 5 glóbulos de 2 em 2 horas e que ele fosse espaçando o horário com o transcorrer dos dias, até alcançar o uso de apenas 2 vezes diárias. Paralelo à Staphysagra, em 30 CH, continuamos fazendo aplicações de acupuntura em 2 vezes na semana. No dia 10 de junho de 1993, esse paciente de matrícula 0105, né, do Instituto, deu continuidade ao que os resultados e o que ele me relatou. Nos primeiros dias, as sensações de pressão no tórax aumentaram, a insônia aumentou. Não se alimentava bem por não sentir nem sequer vontade de comer. Mas, no entanto, com o passar dos dias, com o uso da homeopatia, ele foi melhorando e, em curto prazo, realmente ele se sentiu muito bem, passou a se alimentar normalmente, iniciou um processo de dormir, inclusive retornando a dormir por volta de 10h30 da noite e 11 horas da noite, pois, segundo suas próprias confirmações, raramente ele, em toda a sua vida, havia feito esse horário para dormir. No dia 21 de julho de 1997, o paciente deu continuidade ao tratamento e também o relato. Está se sentindo muito bem, inclusive com maior disposição para o trabalho. E que, inclusive, também ganhou um pouco de quilos, porque no início do tratamento ele estava excessivamente magro. Agora, justificativa em relação à dinamização e o número de vezes. Preferi, no caso, recorrer
a Staphysagria pelo paciente se encaixar perfeitamente nesse simílimo. Ele, no caso, a homeopatia Staphysagria, dos sintomas emocionais, ele fala contidas e reprimidas. Sintomas emocionais, sentimentos e tristeza reprimida, suprimida. Mágoas, depois de ofensas há muito passadas. Expressão comum e recorrente da Staphysagria. Não suporto injustiça. Fulano ou alguém me agredia com palavras. Staphysagria, supressão das emoções, raiva, mágoas. O paciente Staphysagria está sempre em volta do seu próprio passado. Me decidi pela Staphysagria após observar na análise quirológica que, embora o paciente não soubesse identificar o que sentia, as mãos se delineavam perfeitamente, inclusive demonstrando que no futuro este paciente poderia se transformar num paciente com uma úlcera estomacal. Chamou-me a atenção principalmente a intoxicação medicamentosa que ocorrera em seu organismo, devido ele ter feito tanto tratamento para que ele pudesse retornar a andar mais para frente, pneumonias recorrentes. Com tratamento integrativo, essa linha que até há pouco tempo se chamava holística, nós podemos, de certa forma, incluir várias outras possibilidades de tratamentos, que foi o que foi usado exatamente com este paciente. Usamos quirologia, acupuntura, homeopatia neste caso específico. Nos confirmou que a cura energética se desenvolve nas mais diversas etapas de um paciente, seja físico, mental e emocional, recobrando o equilíbrio e saúde. Quero agradecer a paciência de vocês, agradecer estar assistindo esse vídeo, espero o retorno. Por favor, mandem e-mail dando a posição e aguardem novas postagens que certamente virão. Muito obrigado. Boa tarde.